Gente, eu gostaria de abrir o programa de hoje, o Opinião Cidade de hoje, descrevendo para vocês uma cena da rotina da cidade. Rua 15 de Novembro, bairro Redentora, ontem à tarde, está nos jornais hoje. Uma aposentada, 66 anos de idade, tenta estacionar seu carro numa vaga preferencial para idosos. Ao manobrar, percebe que a vaga foi rapidamente ocupada por outro carro que vinha atrás e onde havia um casal. A aposentada desceu de seu carro, reclamou e ouviu a ameaça de que os vidros do automóvel dela seriam quebrados. Assustada, ela voltou ao carro e procurou outro lugar para estacionar, na rua Rio Preto, ali perto. Assim que desceu, foi agredida pela mulher que ocupava o outro automóvel, enquanto o homem cuidava de quebrar os vidros conforme o prometido. Ficou sem a vaga para idosos, que era direito dela, e ainda passou por um constrangimento desse tipo. O caso foi registrado na polícia e pode ser que imagens de câmeras de segurança de prédios vizinhos ajudem na identificação dos agressores. Mas fica a pergunta, né? O que é que está acontecendo com as pessoas para as coisas serem levadas a esse extremo, a essa violência, não é isso? Vamos começar com as principais notícias desta quarta-feira. Anote aí na agenda para não esquecer. A Câmara Municipal realiza audiência pública na próxima segunda-feira para discutir com a população 2 projetos de mudança na lei de zoneamento, sempre um assunto polêmico. Um deles, de autoria do vereador Fábio Marcondes, proíbe a construção de prédios na Avenida das Hortênsias, no Jardim Seixas, ali perto da represa. O autor do projeto diz que já discutiu o assunto com os moradores da região e que todos os ouvidos por ele, apoiam a iniciativa dele. Outro projeto, que deve passar por audiência pública, de autoria do vereador Carlão dos Santos, autoriza a construção de templos religiosos em qualquer lugar do município, independente do zoneamento. Este último está sendo considerado inconstitucional. A audiência pública, eu repito, está marcada para segunda-feira de manhã. E a Prefeitura de Rio Preto deixou para pagar este ano dívidas de 2013, que totalizam R$21.300.000. O valor refere-se à prestação de serviços já realizados e até ontem tinham sido pagos R$12.400.000 desse total, segundo o portal da transparência da própria Prefeitura. E vem aí, falando em finanças municipais, novos problemas com o caixa da Prefeitura. A Prefeitura anunciou ontem que o valor do IPTU deste ano será o mesmo do ano passado, caso não consiga reverter decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mesmo o reajuste da inflação, de 5,91%, não será possível nesse caso, porque ele teria que ter sido aprovado pela Câmara antes de 31 de dezembro passado, dado o princípio da anualidade dos impostos. O promotor Sérgio Clementino orienta os munícipes que já receberam o boleto do IPTU com aumento, já orientou para que eles não paguem o tributo agora. Ontem, a Procuradoria-Geral do município recorreu da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça. Bem, as notícias aqui, de certa forma, envolvem o Poder Legislativo Municipal, conforme vocês puderam acompanhar nessa leitura que nós fizemos agora. E, aliás, Poder Legislativo Municipal, vale dizer a Câmara Municipal, é o assunto do nosso programa de hoje, porque nós temos a honra e a satisfação de receber aqui no Opinião Cidade o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Paulela. Paulela, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Você está vendo que a gente tem muito assunto para conversar com o presidente da Câmara, alguns deles até suscitando alguma polêmica, não é isso? Exatamente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando mais uma vez para a TV da cidade, a nossa TV comunitária que honra essa cidade, e parabenizar aí agora você sobre o comando aí do Opinião Cidade. É sempre uma satisfação estar aqui e, por obrigação, como homem público, nós temos que estar sempre presente, dando as explicações necessárias, porque faz parte da questão política, administrativa, nós temos que estar sempre aberto para dar as explicações. É totalmente legítimo que a gente venha aqui dar as explicações dos nossos atos como político. Paulo, eu vou começar com você perguntando um assunto dos mais polêmicos nessa história, envolve o relacionamento da Câmara Municipal com a opinião pública, né? As repetidas tentativas no passado de aumento do número de vereadores, né? Atualmente, por exemplo, já parece que existe um movimento noticiado pelos jornais de um vereador, o vereador Daniel Caldeira, de propor o aumento de 6 vagas na Câmara Municipal. Queria que você dissesse a sua opinião a respeito disso e o que é que a opinião pública pode esperar dessas iniciativas. Na realidade, a Constituição nos dá o direito de aumentar até para 23 vereadores, que na realidade nós já tivemos até 21 vereadores na casa.
Eu posso te garantir que, apesar de sair alguma coisa na imprensa, não há votos necessários para realmente fazer o aumento de cadeira. Nesse momento, como presidente da casa, eu não tenho nenhuma disposição de fazer nem aumento de salário e nem aumento de vereadores. Agora, todo esse assunto, o que não pode acontecer na Câmara Municipal e em nada que é público, é o que aconteceu em 2010, 2011, mais precisamente 2011. Colocaram um projeto para dobrar o valor do salário, na época passando para R$10 mil, que era R$4.000. Hoje é 4.800, acho que é 4.800, quase R$5 bruto. Perfeito. E aumentar o número de cadeiras naquela oportunidade para 23. Puseram um projeto rápido, às escuras, né, assim meio que com urgência para ser votado. Aconteceu o que aconteceu. De iniciativa dos próprios vereadores. Aí houve aquela revolta da população naquele caso, porque não aceitaram naquele momento, sem nenhuma discussão, tanto aumento de salário como aumento de vereador, e acabou criando uma polêmica. A nossa Câmara, infelizmente, caiu naquele momento num descrédito muito grande, e é difícil de reverter. Nós estamos trabalhando para realmente que a gente possa fazer tudo dentro da legalidade e da moralidade. Mas eu fiz um projeto importante para que a população fique tranquila. Já aprovei um projeto agora, em 2013, da minha autoria, que para se fazer aumento de cadeira e aumento de salário, a não ser um aumento inflacionário, que isso é totalmente legítimo, a gente aumenta todo ano, não tem problema. Sim. Tem que passar por audiência pública 30 dias antes da votação. Portanto, a população não vai ser pega de surpresa, ela pode participar da sua opinião se realmente acontecer esse falado aumento de cadeira. Nesse momento, ouço falar de alguns vereadores, mas não tem nada, assim, vamos dizer, concreto de que vai ter realmente aí. Então, essa audiência pública, Reizinho, ela dá total tranquilidade que a gente possa ficar tranquilo realmente de que não vai haver um projeto votado aí véspera de Natal, véspera de Carnaval, como acontece no Brasil todo. Aliás, as audiências públicas têm esse papel também, né? Também. Além de alargar a discussão com a opinião pública, com a comunidade, na verdade ela evita que as pessoas, que os projetos, evita iniciativas de supetão, né, que sejam de última hora. E nós tivemos um exemplo assim bem concreto da importância da audiência pública. Teve um projeto do vereador Maurim mudando o zoneamento lá do Vivendas, né, que é aqui um bairro nobre da nossa cidade, totalmente residencial. O vereador alguém solicitou para que montasse uma clínica, o vereador apresentou o projeto. Na audiência pública foram lá em torno de 40, 50 munícipes, moradores daquela área, contrário àquela mudança. E o vereador, logicamente, que foi sensível, né? Falou, não, por que eu vou mudar, autorizar aqui uma clínica odontológica se a população não quer? E ele retirou o projeto. Então, a audiência pública é importante, a população tem que participar. Tem que participar. A questão de horário, mas 9 horas da manhã não é todo mundo, não. Tem gente que pode sim, tem muita gente aposentado, tem gente que é profissional liberal, não é todo mundo que pode, mas naquele dia foram quase 50 pessoas lá. Quando eles querem participar e querem protestar, eles vão sim, independente do horário. Então, você vê que a audiência pública é importante, muito importante. Zoneamento é um dos assuntos que a gente pode conversar daqui a pouco também com o Paulera, mas a respeito desse assunto específico, né, que você citou agora. A tentativa de se abrir uma clínica médica num bairro residencial. Teoricamente, à primeira vista, uma clínica média não é uma atividade que trazer problema, isso, exatamente. Mas traz problemas no âmbito de estacionamento de veículos, coisas assim. Então, exatamente. É legal ouvir a população a respeito disso. É importante porque funciona mais ou menos assim. Hoje nós temos um problema grave na nossa cidade, que é o Jockey Club, Reizinho. O Jockey Club, que já tem lá mais de 50 anos... Jockey Club no centro? Não, o Jockey Club aqui na rodovia. Ah, tá, na rodovia, ok. O que aconteceu? Ali as pessoas compraram uma chácara de recreio, de 5 mil metros, 10 mil metros, 20 mil metros, chácara de recreio. Hoje aquilo se transformou praticamente numa área industrial. Sim. Existe mais de 50 empresas ali naquele entorno, né? As que estão nas marginais, elas conseguem a documentação. Dentro do Jockey Club tem muita empresa, inclusive a prefeitura está agindo com bastante rigor e estão fechando as empresas porque não pode. O zonamento lá não permite, lá é chácara de recreio. Não pode uma funeraria, não pode uma empresa... mecânica... Não pode. Então há um problema grave para se resolver, né? E o poder público está em cima disso, né? As pessoas compraram aquilo para uma chácara de recreio, para ir lá, o seu lazer... Né, no final de semana. Como resolver um problema? É complicado. Eu conversei com o prefeito Valdomiro, tentei uma reunião com as pessoas envolvidas, né? E o prefeito Valdomiro me disse assim, que não tem nenhum interesse de mudar o zoneamento do Jockey Club. Ele falou que no seu mandato não vai mudar. Portanto, as empresas que estão regulares, infelizmente, vão ter que sair de lá.
Bom, voltando a falar nossa primeira pergunta aqui, a gente falou sobre o aumento do número de vereadores na Câmara. Você disse que não há condições políticas agora de se fazer isso. Não acredito. Não vejo clima para se aumentar o número de cadeira. Agora, essa discussão logicamente tem que levar essa discussão. Agora, o importante de tudo isso é a audiência pública necessária, que não tinha. Então, essa lei que eu consegui aprovar na Câmara, aliás, foi aprovada por unanimidade, ela vem dar uma segurança para a população realmente discutir. Se fala que não teria problema nenhum de votar os 21 vereadores, que já era. Né? Já foi 21, há 4, 5 mandatos já tinha 21 vereadores. Então as pessoas acham que é o número, não teria nenhum transtorno em votar o que já era. Não passar para 23, 25, como hoje acho que o direito nosso pode chegar até 25, passando de 500 mil habitantes. Então a discussão é importante sempre. Paulo, acho que os críticos dessa ideia de aumento do número de vereadores vão bem numa linha de pensamento que passa pela atribuição constitucional dos vereadores, né? Lá atrás, desde o movimento militar de 64, a ditadura militar, os vereadores, de um modo geral no Brasil, perderam atribuições, perderam muito. Tanto é que se diz que hoje, muito vereador não consegue fazer outra coisa além de dar denominação de rua, criar dias comemorativos, coisas assim. Quer dizer, é difícil analisar a oportunidade de aumentar o número de vereadores sem aumentar a atribuição dos vereadores. Isso é que seria importante fazer, você concorda com isso? Concordo, você foi, aliás, com todo o conhecimento que você tem da sua militância, né, envolvido com a política, com o jornalismo, você colocou assim com bastante propriedade. Infelizmente, a função de vereador, não que ela seja desnecessária, porque os atos do Executivo, a nossa prerrogativa são duas, basicamente, né? A principal delas é a fiscalização do Executivo, né? Que é uma obrigação do vereador estar acompanhando como é que o Executivo está colocando os seus recursos, como é que ele está administrando, é uma obrigação nossa. E outra obrigação é de estar fazendo projetos de lei e estar aprovando os projetos executivos. Os projetos executivos são todos constitucionais, né? Estão todos legais. Isso. Infelizmente, eu posso te garantir que 90% dos projetos que estão aí protocolizados na Câmara Municipal são totalmente ilegais. De iniciativa dos vereadores. De iniciativa dos vereadores, por quê? Não tem atribuição. Não tem atribuição, quer dizer, você fica amarrado dentro da Constituição. Você não pode criar nenhum projeto, nenhuma lei que você aumente a despesa do município. Ou diminua a receita. Ou diminui a receita. Não é função nossa. Então, realmente, fica complicada a função de vereador nessa questão. Mas nós conseguimos aprovar. Tem projetos, que esse projeto mesmo que eu aprovei é um projeto importante, dá segurança à população. Mas na maioria dos projetos, infelizmente, todos têm, assim, vamos dizer, são mérito, os projetos têm mérito, né? Mas aí esbarra na legalidade. Eu voltei de São Paulo ontem, e conversando com o taxista, eu vou apresentar um projeto, mas eu já sei que eu vou esbarrar na ilegalidade, mas eu vou tentar conversar com o prefeito, ver se dá para o prefeito mandar. O táxi, conversando com o taxista ontem, tem uma dificuldade. Ele chega num lugar que tem área azul, ou para pegar um passageiro, ou para deixar um passageiro, de repente tem uma mala, tem alguma coisa mais para carregar, lá o marronzinho vai lá e mete a caneta. Então eu vou apresentar um projeto que dê 15 minutos... No mínimo uma tolerância. Uma tolerância de 15 minutos para o taxista estacionar na área azul. Estamos falando de regiões onde tem edifício, a pessoa tem que subir. Exatamente. Então, há uma ilegalidade nessa questão, Reginho. Eu imagino que talvez na legalidade não passe, mas eu vou conversar com o prefeito, de repente o prefeito pode, por iniciativa dele, fazer a lei. Aí tem legalidade. Então, essa que é a diferença. São as prerrogativas nossas que esbarram na legalidade ou não. Na verdade, o prefeito é que legisla muito mais que os vereadores, né? Sim. Deve haver casos, Paulero, se eu estiver enganado, você me corrige, de vereadores que às vezes passam uma legislatura toda sem conseguir fazer um projeto aprovado na Câmara Municipal. Né? Já tem casos, e muitos. Isso é totalmente normal. Infelizmente, ou felizmente, vamos dizer, a Câmara, os vereadores são unidos. Tem muitos casos e projetos que você vê lá, que você vê que é totalmente ilegal, mas aí passa pela Comissão de Justiça, tem 2 votos favoráveis, 1 contra, vai para o plenário. É um projeto que tem um monte de mérito, projeto bom para a cidade. E aí a Câmara acaba aprovando, aí o prefeito entra com o Madim para derrubar, porque não é iniciativa. Mas sempre cria. A vantagem de tudo isso, da Câmara Municipal, que como são 17 vereadores que estão diretamente ligados com a população, porque o Legislativo está ligado com a população, o Executivo não. O Executivo, o prefeito fica lá no 8º andar, o secretário dos seus gabinetes fica um pouco distante, a população não tem tanto esse contato diretamente. O vereador não, o vereador está no dia a dia ali, é porta aberta, é bem mais fácil falar com o vereador do que com o Executivo, que tem outras atribuições. Então, a gente pega o clamor das pessoas da rua, pedem, o vereador apresenta, tem mérito, é importante, mas esbarra na ilegalidade. O vereador está perto da repercussão do fato, né? Exatamente. Tanto para o bem quanto para o mal. Se precisar ser xingado também, você está ali, né? Está ali porque você... Isso acontece, né? Acontece muito.
Paulo, daqui a pouco a gente vai falar também sobre aqueles movimentos que houve na Câmara no ano passado, já que nós falamos em xingamento, etc., queria a opinião dele sobre isso também. Mas voltando um pouquinho sobre essa questão do zoneamento, né? De aumento do perímetro urbano, especialmente. Houve tentativa da Prefeitura de que a Câmara não fizesse mais isso? Como é que está essa situação hoje? Olha, para falar do zoneamento, nós temos falado da inclusão de área no perímetro urbano. São duas coisas um pouco distintas para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Sim. A questão do perímetro urbano e do zoneamento são eram duas prerrogativas da Câmara Municipal. Os perímetros urbanos eram inclusos. Um empresário, pessoas interessadas de imobiliária, colocar uma área no perímetro, procurava um vereador, o vereador fazia um projeto e apresentava. Aprovava, estava resolvido, 10 alqueires, 15 alqueires. Sem nenhum estudo, sem nenhuma questão de impacto ambiental, questão de logística, de transporte, eu envolvi um monte de... E com impactos nos custos administrativos exatamente, municipais, né? Então, custa caro mandar um caminhão de coleta de lixo num bairro distante. Exatamente. Vamos dizer... não vou aqui culpar os vereadores, porque era prerrogativa do vereador, e isso nós não vamos perder nossa prerrogativa, senão daqui a pouco nós temos que fechar a Câmara. Mas foi uma ótima iniciativa do Executivo, e os vereadores aprovaram por unanimidade tirar essa questão do perímetro. Agora é a Prefeitura que manda, passa pela Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria do Meio Ambiente, quer dizer, tudo, passa tudo. Então vem pronto, então chega o projeto ali, com todas as contrapartidas dos empresários, a rua, a questão de área verde, questão de área institucional, questão de escola, de posto de saúde, tudo. Quer dizer, o prefeito exige que faça uma marginal para poder chegar até lá. Quer dizer, então o projeto chega pronto. Então hoje a Câmara Municipal, mas vota com muita tranquilidade os projetos que agora vêm do Executivo pronto. Essa é uma prerrogativa do prefeito. Quando o prefeito manda, é porque há o interesse de colocar a área. E quero dizer o seguinte, sou totalmente favorável. Essa questão de falar, mas Rio Preto cresce, Rio Preto não precisa mais isso aí são conversas de pessoas que não querem ver acontecer. Rio Preto está numa ascensão, por isso que está entre aí as 5 melhores cidades do país em questão de qualidade de vida, em crescimento, está lá em cima, porque a coisa aqui acontece. Você lança um loteamento, 500, 600 lotes, nós tivemos um exemplo aqui agora, aqui perto do Jockey, atrás do Jockey, vendeu num dia. Empreendimentos imobiliários, é uma loucura. Então, quem somos nós para estar atravancando essa questão? Então, a questão do perímetro urbano é totalmente legítimo e a cidade tem que crescer. Nós temos que estar, quanto mais... mas é especulação. Não é especulação, porque esse projeto, em 2 anos, Reizinho, após a aprovação na Câmara, não aconteceu o projeto, não começar a venda dos lotes, a urbanização, volta para o perímetro rural de novo. Então, o empresário tem que montar... Tem 2 anos para começar, então não tem especulação. Tem que vender logo, porque já começa a pagar IPTU. Começa a pagar IPTU. Então é legal, acho que tem que ter, porque isso é um comércio. Quanto mais lote para vender, mais oportunidade, mais barato fica e mais oportunidade para aquelas pessoas que querem ter sua casa. Agora, a questão do zoneamento é uma prerrogativa dos vereadores. O prefeito mandou uma lei tirando essa prerrogativa dos vereadores da Câmara Municipal, passando para o Executivo através de decreto. Nós não votamos esse projeto e não vamos votar. Essa é uma prerrogativa dos vereadores, conversando com os vereadores, não há clima na Câmara Municipal para se votar esse projeto, os vereadores não querem mexer, porque senão daqui a pouco nós vamos perder todas as nossas prerrogativas. Agora, o que nós temos que ter é a sensibilidade que o vereador Maurinho teve naquele caso. Eu fiz aí, nesses 5 anos que eu estou como vereador, no outro mandato e um pouco agora, eu fiz 5, 6 inclusões de alteração de zoneamento, mas as que eu fiz foi para se montar um restaurante na Redentora, que já tinha um restaurante, foi para montar 2 lava-jato numa avenida que teve a anuência de todos os moradores. Na verdade, a cidade é um organismo vivo. Isso, né? Então eu fui lá ouvir as pessoas, é que nem você disse, vai montar um restaurante, tem alguém contra? Que não tem. Então são coisas que não vêm a trazer problema para a população. Agora, eu não posso montar uma funeraria na Alberto Andaló. Então, essa sensibilidade que o vereador tem que ter. Agora, votar esse projeto do prefeito, nós não votamos e, com certeza, não vai passar na Câmara Municipal. E mesmo essa questão de aumento do perímetro urbano, que a Prefeitura avocou para si essa responsabilidade, tirando da Câmara, é legal a Prefeitura fazer isso? Ela conseguiu essa renúncia da Câmara Municipal? Foi legal, teve unanimidade no voto. Eu achei assim que foi assim, realmente foi muito acertado, tanto a proposta do prefeito Valdomiro como a anuência dos vereadores, porque nós aprovávamos o projeto sem nenhum critério. Eu quero pôr 50 alqueires no perímetro. Chegava lá o projeto, os vereadores aprovavam, e daí? Quer dizer, não tinha um estudo, não havia nada, quer dizer, agora não, agora vem com toda a contrapartida que eu já disse para você, então eu acho que foi assim, foi uma das medidas mais acertadas, tanto do Legislativo como do Executivo,
o prefeito cuidar dessa parte. Eu acho que isso aí foi bom para nós, viu? E no passado, Paulera, houve tantos casos de aumentos injustificados de perímetro urbano que chegou a haver denúncias de favorecimento, etc. E nós temos caso, Rezinho, de que mais de 10 a 15 anos, 10, 15, 20 alqueires na cidade que estão dentro da cidade, estão no perímetro urbano, quer dizer, na lei antiga, e está lá uma especulação em cima disso. Agora acabou a especulação. Esse tem direito adquirido, não podemos mexer nele. Só que agora acabou. Pois no perímetro urbano, 2 anos. Não começou a obra de infraestrutura, de acordo que está tudo já acordado no projeto, volta para o perímetro rural. Puxa vida. Quer dizer, então foi ótimo. Eu acho que a Câmara cresceu com isso e o prefeito também, e acaba com a especulação, essas insinuações que isso passa pelo vereador, que o vereador ganha em cima disso, ganha em cima daquilo. Houve denúncias, houve casos. Mas houve casos, né? Mas eu estou dizendo, né? infelizmente nunca se provou nada, porque se falar é uma coisa, se provar é outra, né? Mas cria um clima ruim. Agora, vindo pronto, eu voto com muita tranquilidade os projetos que vêm do Executivo. Então a responsabilidade agora é do prefeito. Olha, é onde se criam os chamados vazios urbanos, né? É esse que é o problema. Dentro da cidade. É especulação pura. Tem aqui, do lado do shopping. Você pega a avenida do Sesc ali, aquele vazio urbano ali. Aliás, interrompe a avenida. Exatamente. Né? Interrompe a avenida. Então, isso você não pode fazer nada. Por quê? Está dentro da lei. Então, eu acho que foi muito importante a mudança disso aí. Foi importante, sim. Acho que toda a cidade ganhou com isso. Bacana. Esse é um assunto que a população tem que realmente discutir bastante, né? Exatamente. Bom, Paulera, vamos falar um pouco sobre a história dos protestos do ano passado na Câmara Municipal. Foi uma coisa que respingou bastante sobre a instituição legislativa, sobre o presidente da Câmara, sobre alguns vereadores. O que sobrou disso tudo, Paulera? Positivo. Eu acho que nós temos que analisar os 2 ângulos, né? A manifestação, ela é totalmente legítima. Eu posso dizer para você, com meus 57 anos, eu nasci dentro da ditadura. Então, eu convivi um pouco daquele momento da ditadura. Eu morava em São Carlos, eu me lembro que tinha um certo horário que você não podia sair, tem que se recolher, acho que, se não me engano, era 8 da noite, havia algumas restrições, né? Tanto da imprensa, eu era garoto ainda, mas a gente conviveu um pouco com essa questão dos nossos generais que comandaram o país. Então, eu sou sempre favorável à manifestação e à nossa democracia plena que nós vivemos hoje. O movimento, infelizmente, ele foi politizado e muitas pessoas, infelizmente, se infiltraram nos movimentos, quer dizer, totalmente para se fazer baderna, para se aproveitar do momento, para fazer vandalismo, para depredar, para quebrar o patrimônio público, para ofender as pessoas. E você viu aí uma coisa que me chocou muito, acho que o Brasil todo, foi lá no Rio de Janeiro. Nós tínhamos lá na Câmara Municipal, na Prefeitura, aqueles vitrais portugueses, com a maioria deles com mais de 200, 300 anos. Eles quebraram tudo aquilo nunca mais vai ter. Se você quebra esse vidro do estúdio, amanhã você manda trocar esse vidro. Mas agora aquilo lá, então o que houve? Então o movimento foi importante, mas na realidade o que se fez foi uma politização. Infelizmente, bandidos travestidos de manifestante, porque quem vai se manifestar não vem com a cara coberta, não vem com a máscara. Quem vai se manifestar vai com a cara limpa. Quer dizer, então isso a gente sabe que houve muita infiltração dessas pessoas. Na Câmara Municipal aconteceu isso também, né? Mas eu sou totalmente favorável. Nós temos hoje na cidade o movimento Vergonha Rio Preto, que nós admiramos. Né? Você vê que tem pessoas ali com boa intenção, que protestam, mas protestam com decência, protestam dentro da legalidade, da moralidade, respeitando as autoridades públicas também, porque ninguém tem o direito, Reginho, de xingar você de ladrão, de sem vergonha, ninguém tem esse direito, senão daqui a pouco vira bagunça. Você tem que ser respeitado dentro daquele cargo que você ocupa e você tem que dar o seu respeito para isso também. Agora, a maior arma que nós temos, eu digo sempre, em toda entrevista por que eu falo, é o voto. As pessoas falam, protestam, mas não muda nada. Aí tem aí um monte de gente que a gente vê um monte de bagunça, um monte de improbidade em cima, daqui 4 anos tem eleição, os mesmos estão continuando. Então o voto é a arma que a população tenha. Analisa o seu vereador, seu deputado, seu prefeito, qualquer cargo. Puxa a ficha corrida dele, vê o que ele fez, né? Vê como é que ele se comporta como homem público, os projetos que ele votou. Né? Então, eu digo assim, então a arma nossa é o voto. Chega na eleição, tem eleição esse ano, né? Está aí uma oportunidade boa para a população analisar os nossos deputados da região, deputado estadual, deputado federal, como é que foi o comportamento do governador, se o governador fez os benefícios que a nossa região merecia.
Não fez, o seu deputado não te correspondeu, não vota nele. Agora, infelizmente, o que você vê, uma sucessão de mandatos, sempre os mesmos, porque eles estão lá com poder, o poder vale muito, tem condições financeiras, inclusive para isso, para poder manter essa estrutura. E acaba mudando muito pouco, né? Então a gente espera que mude mais. Valera, esses desdobramentos dos protestos do ano passado vêm se multiplicando até hoje, né? Algumas semanas mesmo, talvez 1 ou 2 semanas atrás, eu já li nos jornais que os manifestantes que teriam sido processados pela Câmara Municipal agora movem uma ação, uma espécie de denunciação caluniosa, alguma coisa assim, inclusive contra você. Contra a mesa diretora. Contra a mesa diretora. Gostaria que você falasse sobre isso. Isso é piada, né? Isso aí é a inversão das coisas, né? Isso aí, realmente, quando eu vejo uma notícia dessa, isso não pode prosperar nunca. Senão nós vamos estar agora, aqueles que... O réu, o acusador, com tudo comprovado, quer dizer, você acaba pagando por quer dizer, é uma inversão dos valores, é uma inversão do direito de cada um, né? Constitucional, né, que nós temos, daqui a pouco, quer dizer, se prosperar esse pedido daqueles que estão sendo processados pela Câmara, aquele que quebraram o portão, aquele que ofenderam, que formaram quadrilha, que fizeram tudo aquilo na Câmara, que nós temos tudo filmado, fotografado, documentado, ali não tem invenção nenhuma, ninguém inventou nada, isso é público, os jornais publicaram o que eles fizeram, eles têm que pagar por isso. Porque aquilo é um patrimônio público, não é meu, do Paulera, nem do vereador. Aquilo é uma coisa pública, eles têm que pagar. Agora, se prosperar essa ação deles, mudando o curso desse inquérito, vamos dizer, não sei, desse processo que nós estamos abrindo contra ele, que já abriu, aí seria o fim, aí é rasgar mesmo a Constituição e a gente ficar discreto desse país. Se acontecer uma coisa dessa, aí é para fechar as portas mesmo e ir embora. Paulera, e quando há exageros ali do outro lado, né? Há testemunhas e a denúncia de que um dos vereadores, o vereador Fábio, né, se não me engano, teria desferido um tapa num dos garotos, um garoto de 17 anos, num manifestante. Você viu isso? Como é que... Eu não vi, porque terminou a sessão, eu havia ido embora, mas aí está publicado nos jornais, a gente acompanhou pela imprensa, nós desaprovamos qualquer ato de violência, não somos favoráveis ao que aconteceu, na proporção de que se falam, né? Me parece que o vereador mais quis se defender de que quis agredir. Que o fato de dar uma empurrada no rosto não me parece que foi uma agressão do vereador. Mas qualquer violência, eu sou totalmente contrário, principalmente de nós que temos que dar exemplo como homem público. Quer dizer, se a gente é público, você tem um poder na mão, você foi eleito e você dá um exemplo ruim, isso aí eu desaprovo totalmente. Agora, nós temos que ir lá, tirar o cargo de vereador e voltar para a pessoa física, para o cidadão, para o pai de família, que terminou a sessão, tem o direito de ir para sua casa, pegar o seu carro, o direito funcional de ir e vir, e ser xingado, ser agredido, receber gusparada. Aí fica a interrogação, isso pode. Então o que o menor fez? Xingar, de sem vergonha, de ladrão, de malandro, dar gusparada, ficar, vamos dizer, parece que até assim, intimidando, isso pode, isso é legítimo. Então é isso que nós temos que entender, é essa questão que nós temos que colocar, não o fato. A agressão é totalmente irreprovável, mas o ato também das pessoas extrapolar o seu direito de protestar, protestar é você ir lá e falar, eu sou contra isso, isso, isso. Não, protestar não é você xingar e agredir ninguém. Então essa diferença, é isso que nós temos que fazer a balança. Valério, em nível de Câmara Municipal ou de Guarda Municipal, não sei se é exatamente isso, houve alguma sindicância, houve alguma apuração desses fatos? Houve uma sindicância da Guarda Municipal e a sindicância já terminou, inclusive lá pelo Coronel Roque e outras pessoas que participaram da sindicância e pelo corregedor, o doutor lá que comandou isso aí, que foi totalmente legítima a ação da Guarda Municipal, isso que eles passaram. Hoje é que os jornais publicam a intenção de um dos promotores que considerou insatisfatórios os resultados da sindicância, então ele está pensando em voltar com esse assunto. É um direito, né? Sempre na questão, tudo que é questão judicial, sempre tem o direito do contraditório, entende de uma maneira ou do outro, e acho que o Ministério Público tem que fazer a parte dele também, que é totalmente legítimo também. Mas me parece que foi uma ação legítima de defesa, não de agressão. Eu não estava naquele momento lá também, mas não, né, que eu já havia ido embora, mas o direito de você estar ali, termina a sessão. É o mesmo caso da questão do Fábio. Aquelas pessoas sentam no chão, o vereador quer ir embora, né, para sua casa, era aniversário dele,
dia 5 de novembro, ele comemora dia 5 de novembro, vereador Peixão, não é 5 de dezembro, é o dia que ele foi registrado, mas isso tem um monte, né? Você sabe que isso aí tem de monte isso, né? Ele comemora 5 de novembro, aliás, na minha folhinha lá da Câmara, eu cumprimentei naquele dia, pelo seu aniversário, ele queria ir embora com a esposa dele para comemorar, tomar uma guaraná, comer uma pizza, aí quer ir embora, as pessoas não deixam. Aí me parece que os manifestantes, pelo que consta nos autos, agrediram verbalmente, desmoralizando a guarda municipal, que guardinha disso, guardinha daquilo, porque é uma guarda que não tem muito o que fazer também, porque não é uma guarda armada, e a diferença, o respeito, perde-se um pouco do respeito da guarda. O vereador Peixão é acusado de ter abriu o portão. Não, ele apertou o botão, isso ele não está gravado, realmente ele fez, mas ele abriu o portão para ir embora. Agora, infelizmente, aconteceu aquilo que a gente desaprova também, não havia necessidade de chegar naquele ponto, né? Acho que é ruim. A Câmara Municipal, eu acho que em 2014, eu tive uma reunião hoje muito grande, hoje com o nosso comando da Câmara, nós vamos trabalhar firmemente nas questões legislativas, né, para melhorar a imagem da nossa Câmara, trabalhar mais, provar projetos de interesse da cidade, e na parte administrativa, que depois eu posso falar um pouco para você do que nós vamos fazer em primeira mão, que nós decidimos tudo isso agora de manhã. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Para talvez encerrar esse assunto, passar uma régua nesse assunto das manifestações, etc., você disse que talvez não fosse necessário as pessoas, os manifestantes, se revoltarem a esse nível, a ponto de agredir, de depredar patrimônio público, etc., né? Mas e o presidente da Câmara, talvez num momento também, de certa forma atingido pela repercussão disso tudo, chegou a pensar em blindar o plenário da Câmara com vidro temperado, coisa assim. Precisava chegar a esse ponto também? Você se arrepende de ter falado isso? Como é que está essa história, Paulera? Reis, você me dá uma oportunidade única. Eu nunca falei de colocar vidro. Eu quero que você procure na imprensa se tem uma palavra minha de colocar vidro na Câmara. Infelizmente, o que houve, né, com a imprensa, a gente aprende a conviver, eu tenho testemunha disso, num dia de tarde, acho que foi numa quarta-feira, eu, um jornalista do jornal dessa cidade, o nosso Augusto Fiorin, que é nosso diretor de comunicação, quase 6 horas da tarde, 5h30 da tarde, eu já saindo, o jornalista me perguntou: Paulera, o que você acha da ideia do vidro? Que o vereador do PTB, que esteve na sessão ontem, disse que lá tem um vidro de proteção lá em Taubaté, que separa, as pessoas assistem normalmente a sessão, o áudio. Só me fez essa pergunta. Você é um jornalista competente, todo mundo sabe o seu trabalho, a sua competência no jornalismo, e o jornalista aproveitou aquela coisa. Eu só falei uma coisa para ele. Falou: olha, é uma questão polêmica que tem que se discutir com os líderes. Só falei isso, não tem uma palavra, eu tenho testemunha. E o que aconteceu? Aquilo deu uma manchete no outro dia, Paulera quer brindar. Só do fato de eu falar que ia levar para discussão. Agora, nós cometemos um erro grande, eu, como presidente da casa, como vereador, a minha assessoria de comunicação também, hoje a gente analisando. Quando saiu aquela matéria horrível, no outro dia, a gente deveria ter matado aquele assunto. Falei: não, esquece isso aí. Isso não existe. Manda uma carta para o jornal que publicou, isso não vai se fazer, e morreu. Agora, eu tive, infelizmente, a infelicidade de falar que ia discutir com os líderes. Mas não tem uma palavra minha, o Paulera vai colocar a vida. Agora, teve um lado bom. Por isso que eu falo, tudo na vida é assim. Teve um lado ótimo, porque as pessoas, os baderneiros, não as pessoas que vão lá, aquela pessoa que vai para manifestar, vai para aplaudir ou para vaiar alguma coisa, mas os baderneiros, aquele que a gente sabe, que a gente tem todo mundo fichado, as pessoas que realmente não querem manifestar nada, eles querem bagunça. Quando saiu essa matéria, que aí ia acabar a farra deles, né? Aí eu pedi, depois da reunião com o líder, que ia dar um prazo de 3 sessões, voltou tudo na normalidade. A partir daquele momento, as pessoas, se pôr um vidro, acabou nossa bagunça, né? Então, a partir daquele momento, a Câmara está vivendo numa tranquilidade normal. As pessoas vão lá, a Câmara está sempre cheia, que é totalmente que a gente quer, adora, porque se você vive da população, depende do voto, e não vai ninguém assistir uma sessão, então não, nós queremos é que a população vá. Então foi ótimo, o lado bom foi que as pessoas entenderam a situação, que se continuasse aquela burra, aí sim ia colocar a vida. Aí, inclusive, foi aprovado pelos líderes. Houve aprovação lá. Eu coloquei em votação, foi aprovado. Só falei que eu não vou colocar. Primeiro, vou dar uma oportunidade que as pessoas respeitem o regimento interno da Câmara, o direito de se manifestar, mas não de atrapalhar a votação. Que nós estamos lá para votar projetos de interesse da população e da cidade. Eles estavam atrapalhando, porque você não conseguia votar nada. Era uma bagunça, uma gritaria, e hoje nós estamos numa normalidade. Então, o lado bom foi que a população entendeu de que aquela bagunça não podia continuar. Então, na verdade, o presidente nunca pensou, nunca cogitou em colocar lá. Mas não tem uma palavra, nunca. Foi apenas um comentário de um vereador do PTB que estava na sessão e que disse: pera, você tem que pôr um vidro aqui igual lá. E eu levei para discussão. Então, infelizmente, a gente vai aprendendo, né? Porque a gente também
vai aprendendo a vida. Uma palavra acabou virando uma matéria e eu devia no outro dia ter encerrado esse assunto. E nós não encerramos e criou aquela polêmica que lá deu o Jornal Estadão, deu Folha de São Paulo, que deve falar, se eu não me engano acho que deu Veja, deu Jornal Nacional, deu Bom Dia Brasil, deu tudo. O desgaste foi grande. Mas a população, graças a Deus, ficou desse jeito mesmo e está tranquilo hoje lá. Paulo, e a história dos detectores de metais ali? Foi a melhor coisa que eu fiz na Câmara até hoje. Está lá, está funcionando? Está funcionando. Hoje as pessoas, um jornal denunciou que tinha uma pessoa lá armada numa sessão. O repórter falou que viu a arma. Não sei se ele viu, mas ele deve ter sentido o volume, assim, ele falou que parece que me viu. Foi ótimo. Tanto foi ótimo que ontem, né, hoje as pessoas para entrar têm que ser identificadas, porque a Câmara Municipal é a chamada Casa do Povo. Mas é a chamada Casa do Povo que quer trabalho, que quer discussão, que quer ver um projeto, que quer fazer uma sugestão. Não é a chamada Casa do Povo, as pessoas vão lá vender rifa, vão com sacola vender roupa, vão vender salgadinho, entra lá para vender sei lá o quê, entra, sai, ninguém sabia quem estava entrando, quem estava saindo, era uma bagunça. Aí o cara vai lá no plenário de bermuda, de boné, sem camisa, eu acabei com isso. Ali é um lugar de respeito, as pessoas estão trabalhando, é um poder constituído da cidade que representa a população, então foi ótimo. Tanto foi ótimo que no primeiro dia que começou a funcionar essa questão do detector de metal, 8 pessoas que estavam na fila foram embora. Porque lá eu estou fichando todo mundo, quero RG, quero saber tudo, né? Por que eles foram embora, esses 8? Fica a interrogação. Porque alguma coisa errada tinha, né? Não pode ser fichado. Então foi ótimo. Mas está aberta. Hoje qualquer pessoa entra na Câmara, mas só que ela tem que falar onde vai, o que ela quer fazer. Ela não é para ficar perambulando lá. Nós temos que preservar os funcionários, a integridade dos vereadores, dos funcionários que trabalham e da população que frequenta. Era uma bagunça. Entrava ali de qualquer jeito, você nem sabia quem que era. Então ela está organizada. E para poder reforçar de que nós agimos certo, isso não teve contestação de ninguém, não tivemos nem nada contrário a essa questão. Acho que é difícil a pessoa conta uma questão que envolve segurança. Segurança. Das próprias pessoas. E sabe quem que Câmara que passou agora ontem para mim? A Câmara de Ribeirão Preto. Quer colocar lá, quer saber qual que é a empresa que foi, como é que nós fizemos, para colocar em Ribeirão também. Então você vê que nós acertamos nessa questão. Bom, no próximo bloco eu quero conversar com o presidente da Câmara, o Paulo Paulera, sobre essas mudanças, essas novidades administrativas. Algumas delas ele decidiu hoje com sua equipe e nós vamos conversar daqui a pouco, então. Só peço a sua licença para um rápido intervalo e voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Cada um com os seus problemas. E o CVV para escutar os de todo mundo. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. A oração prepara o ambiente. Nossa Senhora se aproxima. Os videntes a veem, escutam e transmitem sua mensagem a todos os presentes.
Você e sua família estão convidados para participar da aparição da Virgem Maria aos monges videntes da Ordem Graça Misericórdia, neste sábado, 19 horas, no Centro Regional de Eventos em São José do Rio Preto. Será um encontro gratuito e aberto a todos. Estamos de volta com Opinião Cidade. A água do Paulera ainda não chegou, mas daqui a pouco chega, viu, Paulera? Nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, o Paulo Paulera, que no primeiro bloco já falou sobre vários assuntos, inclusive sobre aquelas manifestações que ocorreram, que marcaram muito o dia a dia da Câmara Municipal no ano passado e que até hoje se desdobram. Ele comentou bastante sobre isso. E ele também anunciou aqui no nosso primeiro bloco que tem algumas novidades administrativas na Câmara Municipal, algumas delas resolvidas hoje durante a reunião que ele teve com a equipe dele lá na Câmara. Paulera, de modo geral, vamos começar. Quais novidades são essas? Isso inclui um concurso público para contratação de funcionários, é isso? Gostaria que você falasse sobre isso. Exatamente. Tudo que a gente, como presidente, eu sou gestor, né? Eu tenho a minha função legislativa como vereador, igual os outros, né, de voto, de apresentação de projetos, mas eu tenho a responsabilidade de cuidar da casa e cuidar da parte administrativa, né? Como nós já trabalhamos muito com questão administrativa, de quase 8 anos como secretário, a gente acabou aprendendo, né, e tem uma visão de que tem que fazer as coisas acontecerem, né? Então, primeiramente, nós vamos aí soltar um concurso que nós definimos hoje, porque nós vamos entrar com a TV aberta, depois eu te falo. Mas nós vamos abrir em torno de 25 vagas de concurso, entre eles cinegrafista, repórter, fotógrafo, vai ter um caso de 1 ou 2 motoristas, são pessoas que vão aposentar na Câmara Municipal. Nós temos lá algumas pessoas concursadas que vão se aposentar daqui 1 ano, 2 anos, então já vou fazer um pacote já para estar contemplando essas pessoas que já vão aposentar, para estar substituindo, porque a Câmara Municipal ela não pode viver só dos comissionados, né? Só dos terceirizados e comissionados, ela tem que ter a sua estrutura, porque nós estamos de passagem ali, daqui a pouco eu estou fora de lá, os outros estão fora também, mas a Câmara continua, então eu vou abrir um concurso, vão ter aí, a questão de Libra, nós vamos contratar 2 pessoas também, as pessoas vão estar fazendo a questão de sinal, então nós vamos ter um concurso muito bom, com salários, todos eles, os salários aí dentro de cada categoria, salário realmente interessante, né? Principalmente na área da parte de comunicação, onde vão ser abertas de 10 a 12 vagas, né? Que é onde vai ter o maior número de vagas. Então vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer, esse concurso público, para deixar a parte administrativa da casa funcionando bacana, porque são pessoas que vão continuar. Você falou que tem outras novidades, tem algumas reformas físicas no prédio, alguma coisa que você está... Exatamente. A reforma física, nós já fizemos um anteprojeto, hoje nós já definimos aí para se contratar uma empresa de engenharia para levantar o custo. Nós vamos no 3º andar da Câmara Municipal, nós vamos eliminar toda aquela sala, porque lá tem uma mistura, está tudo misturado, vereador com parte administrativa. Toda a parte administrativa da casa, toda, sem exceção, vai todo para o 3º andar. Então, vou deixar o 1º e o 2º andar só para os vereadores, para os gabinetes dos vereadores. Nós temos um gabinete lá muito pequeno e totalmente insalubre. Temos um gabinete lá do próprio vereador Jean Charles, onde o Piacente está. São realmente muito... Não dá nem para atender o público, é muito pequenininho, não há o mínimo de condição de atendimento. Você vai fazer 17 gabinetes? 17 gabinetes. É importante registrar. Vamos fazer só 17 gabinetes. Se já houvesse a intenção de se aumentar, vereador, por parte do presidente Paulera, eu já aumentava para 21, 23, 25, mas não tem. A reforma vão ficar 17 gabinetes e a parte administrativa, parte financeira, tudo que é parte administrativa, só no 3º andar. Nós vamos eliminar aquele auditório que tem, ali nós vamos fazer mais 3 salas, né, separadas, vai ser toda a parte administrativa. Então, nós vamos mexer na fachada. Hoje nós temos privada que não funciona, torneira que fica vazando. Nós vamos fazer a reunião lá no 3º andar agora, vazamento de água em cima da mesa, de ar-condicionado, nós temos calha, telha, tudo quebrada, a fachada está toda, você vê que o nome da Câmara está faltando 2, 3 letras, o nosso piso está totalmente desgastado, então vamos fazer uma reforma estrutural. É investimento, o que nós vamos fazer é um investimento, eu vou fazer como se tivesse investido na minha casa. Porque aquilo ali fica, aquilo ali é da cidade, é da população. Então nós vamos cuidar, pintar, deixar ela bonita, limpa, organizada, que a gente possa estar trabalhando com bastante decência e receber as pessoas também com decência. Então é para isso, é investimento, é reforma. Ninguém vai criar nada, não estou ali para fazer um elefante branco, não. É só reforma estrutural, pintura, troca de piso, a parte de lavatório, do monte de privada e um monte de lavatório que não funciona. Tem banheiro lá fechado faz mais de ano porque não pode abrir, que não funciona, né?
Então são questões estruturais, não é uma questão de luxo, de fazer nada disso, é só estrutural. Aquele prédio deve ter sido, o prefeito era o Dr. Lotes João Bassiti, anos 60, final dos anos, começo dos anos 60. E foi anexando, você viu, né? Fez a primeira parte. Foram feitas reformas. Foi reforma, mas foi anexando, né? Então teve a primeira dessa aí, depois teve mais uma reforma. Aquelas casas contíguas ali foram então, aí o que aconteceu? Ficou um aglomerado, né? Totalmente, vamos dizer, remendado, né? Não ficou um prédio que você está fazendo um prédio para aquilo. Então ele foi remendando, e ar-condicionado joga para lá, e joga para cá, e pega uma sala, transforma em banheiro, outra sala transforma em copa, quer dizer, um balaio de gato, né? Então realmente está feio lá. Mas vai ficar bonita, esse é o investimento que nós vamos fazer. Valério, você falou agora há pouco aí do concurso, né, da necessidade, né, de recorrer a funcionários comissionados em algumas funções, etc. Isso me ocorre uma pergunta a respeito de um problema recente também, na sucessão da mesa diretora da Câmara, onde teria havido, segundo as denúncias, uma troca de favores entre vereadores e para se votar em fulano, se votar em mim, eu te dou tantos cargos, etc. e tal. Isso acabou transbordando para uma ameaça de cassação. Não, uma condenação já em primeira instância. Como é que está isso? Olha, na minha avaliação, foi totalmente infeliz a Justiça, né, o Ministério Público, de fazer essa denúncia e, infelizmente, mais infeliz a juíza de ter acatado também. Eu não concordo, porque não houve nenhuma troca, né? Eu gostaria, né, que o Ministério Público, que nós temos o maior respeito, que a juíza que fez essa condenação, lê esse jornal, pega a Veja de domingo, você está acompanhando o governo federal, a Dilma dizendo que o PMDB quer mais um ministério para poder estar com ela, que o governo estadual está dando um ministério para outro partido para estar com ela. Isso é ilegal? Isso é imoral? Isso faz parte da política. Não é uma negociação que você pode falar, não é nada imoral. É uma questão de governar junto. O que o vereador Jorge Menezes fez, naquele momento, ganhando a eleição, né, contemplou, né, deu a oportunidade que os companheiros que estavam com ele, de vereadores, pudessem estar indicando pessoas para trabalhar, entregando um currículo. Agora, a prerrogativa é só do vereador. Só o presidente da casa tem a prerrogativa de nomear ou não, exonerar qualquer funcionário comissionado. Portanto, isso é totalmente legítimo de que ele peça. No meu caso específico, eu não precisava de cargo nenhum. Eu já era secretário, eu ganhei para vereador. Dia 2 eu fui para a Secretaria de Serviços Gerais, que o Valdomiro me reconduziu. Eu tinha lá à minha disposição 15 cargos comissionados. Eu precisava de um cargo na Câmara para quê? Para pôr quem? Depois de 45 dias, se eu não me engano, o vereador Jorge Menezes, Paulo, estou precisando de uma pessoa na parte financeira lá, assim, com esse perfil. Você tem? Eu tenho. Ó, tá aqui um. Aliás, entreguei 3 currículos para ele. Tem alguma coisa de ilegal? Então nós vamos ter que parar o Brasil todo. Vai ter que condenar todos os vereadores, vão ter que condenar os prefeitos. O que o prefeito Valdomiro fez, ele ganhou a eleição, contemplou o partido, o PTB tem 3 secretarias, o nosso partido tem 1 secretaria, o PSDB tem 2. É governar junto, isso não tem nada de ilegal, de imoral. Mas, infelizmente, a juíza entendeu dessa maneira, nós respeitamos a justiça, mas eu acho que foi, assim, uma decisão totalmente sem nexo. Não há, com certeza, nós vamos derrubar isso no TJ, nós já estamos trabalhando em cima de fazer agora, nós temos aí a oportunidade de fazer no tribunal em São Paulo essa contestação, já estou trabalhando para isso, e vou fazer essa contestação com os outros também, e com certeza o TJ vai entender que não houve nada de ilegal e nem de imoral, porque não houve troca nenhuma, né? Eu falo principalmente por todos, mas por mim no caso específico. Quando você troca alguma coisa, você troca na hora, né? Se eu trocar o meu carro pelo seu, vamos trocar agora. Agora eu estava lá na secretaria, já com 15 cargos à disposição para estar nomeando as pessoas que do partido, pessoas de interesse para trabalhar, que isso é totalmente normal, né? Quantos mil cargos o governo federal tem? 35 mil cargos comissionados. 35 mil. E com certeza 90% indicado por deputados que ajudam o governo, que votam com o governo, então tem que condenar todo mundo. Então eu acho que o TJ vai entender que realmente isso aí não pode prosperar uma ação dessa. Nós vemos tanto desmando nesse país, tanta roubalheira, tanta comprovação de roubo, né, de improbidade, e um caso desse aí totalmente legal, não tem nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade. Infelizmente nós somos condenados em primeira instância e a causa acaba um transtorno que a gente tem que contratar advogado, tem que gastar e causa certo transtorno para a gente, mas nós vamos, se Deus quiser, ter isso lá no TJ. Valério, como é que você avalia
a cobertura da imprensa de Rio Preto, não só em relação à sua atuação como presidente da Câmara, mas também em relação ao Legislativo. Você acha adequada essa cobertura da imprensa? Olha, a imprensa, conversando, não só falando por mim, mas falando por todos os políticos, eu converso bastante com os políticos da cidade, dizem que no Brasil, não tem uma imprensa da parte política tão atuante igual a de Rio Preto. Tão atuante e crítica, né? Então nós temos aí jornais da cidade, né? Tem um que é o mais importante da cidade, um jornal antigo, muito crítico em cima. Então realmente Rio Preto tem uma imprensa que fica em cima mesmo. Isso que é bom cobra. ou ruim? É bom, é bom. Eu tenho um ótimo relacionamento com a imprensa, com todos, quer dizer, não tenho, né, atendo todo mundo, o meu celular é público, atendo todos. Agora eu acho bom, eu acho importante, porque a imprensa é livre, né? Então não vamos voltar para a ditadura. Agora há excessos. Há excesso, a gente vê, de repente, eu vejo, você fala uma coisa, o jornalista coloca outra, eu já tive problemas, aí tive que conversar, eu não falei nada disso, você colocou isso aí, eu falei de um contexto, você muda, porque o que acontece, eu vejo muito, né, no jornal aqui de Rio Preto, alguns casos específicos, você coloca de uma maneira, o jornalista coloca do outro, ele entende da maneira dele. E a máxima, você que é um jornalista já de tantos anos, a máxima do jornalismo é o seguinte, se você colocar que um cachorro mordeu o homem, nenhum jornalista interessa por essa matéria. Mas se você colocar que o homem mordeu o pitbull, isso é matéria para jornal nacional. Então, infelizmente, a imprensa vive disso. Vive de notícia ruim, de notícia que cria impacto. Eu vou anunciar, vou fazer um relatório, você foi privilegiado em primeira mão aqui no seu programa, já disse o que eu vou fazer, a comunicação vai estar comunicando à imprensa em geral à tarde, eu quero ver que matéria que vai sair no jornal. Todo esse investimento que nós vamos fazer, rapidamente falando também, do investimento da televisão, né, a nossa TV aberta, que nós vamos agora em março, abril, nós devemos estar inaugurando, vão aqui em 10 cidades, nós temos TV aberta, mais participação da população, 24 horas no ar, vamos contratar 18 jornalistas, em geral, né, toda a parte, não é só jornalista, cinegrafista, de som, a parte técnica toda para estar tomando conta, nós vamos ter programa diário, vamos ter jornalismo, a população, hoje ela fica restrita apenas à TV a cabo, né, a NET, né, ela vai estar aberta para toda a população, estar acompanhando o seu vereador, então nós vamos fazer investimento. Então eu quero ver qual vai ser a matéria do jornal amanhã. Nós estamos fazendo investimento para a cidade, tanto para a cidade, no caso da Câmara Municipal. Provavelmente o jornal vai falar, Paulera vai gastar 5 milhões. Não vai colocar, Câmara Municipal vai fazer concurso público, Câmara Municipal vai melhorar o aspecto da casa, vai colocar mais gente, vai ter condições de acompanhar os vereadores. Não, a matéria do jornal amanhã, eu não tenho dúvida nenhuma, e você pode falar isso amanhã, meio-dia aqui, vai ser com certeza depreciativa, dizendo que nós vamos gastar dinheiro da população. E quanto vai gastar falando isso? Olha, nós não temos levantamento, mas eu acredito que em tudo, com a reforma, mais a televisão, eu acho que deve chegar aí, nós devemos chegar aí de 3 milhões e meio a 4 milhões, tudo. Todo equipamento, a contratação, reforma, acredito eu, mas não tem esse número ainda. Mas eu acredito que vai ser nesse valor. Valério, eu fiz essa pergunta, com todo respeito, sobre a sua opinião a respeito da cobertura da imprensa, para citar um comentário do jornal, imagino até que do jornal ao qual você se referiu, Diário da Região, feito sobre você há algum tempo atrás. Eu li dizendo que desde a sua posse como presidente da Câmara, o senhor já acumulou tanta confusão que pode se comparar à tragédia do Oscarzinho alguns anos atrás, né? O que você acha disso? Isso é coisa de pessoa que não tem que fazer. Isso é um jornalismo que não interessa para ninguém. Isso é uma colocação totalmente descabida. Eu desafio qualquer jornalista dessa cidade, inclusive o jornalista que fez essa matéria, me aponta uma ilegalidade e uma imoralidade do presidente Paulera. Se ele me apresentar hoje, eu renuncio amanhã. Porque eu não nasci na política, eu sou um vendedor, representante comercial há 36 anos, não vivo da política, vivo do meu trabalho como representante comercial, faço política, mas faço política séria, com moralidade e legalidade. Eu desafio o jornalista, qualquer jornalista dessa cidade, principalmente o que escreveu essa besteira. Quer dizer, me apresenta uma ilegalidade, fala, Paulera, você foi ilegal em tal assunto, você foi imoral em tal assunto. Comprovadamente, eu renuncio amanhã e faço vir questão de assinar renúncia aqui no seu programa. Então, portanto, isso é o tipo de jornalismo, esse jornalismo não interessa para a população. Só que isso vem de jornal.
É o que eu estou dizendo, eu desafio amanhã, a hora que você abrir o seu programa, ler a matéria do jornal a respeito de tantas coisas boas que nós vamos fazer para a Câmara Municipal e para a cidade. Vamos ver como é que eles vão tratar isso aí. Eu já estou até fazendo esse desafio ao jornalista. Infelizmente, eu levo isso na brincadeira, porque não me ataca nada. E eu digo o seguinte, eu tenho crescido na política, viu, Reizinho? Eu fiz 3.400 votos para vereador e agora eu fiz 6.100. Eu dobrei a minha votação, fui o segundo mais votado dessa cidade, e as pessoas que votam em mim não se arrependem, e se eu dobrei a minha votação, porque eu correspondi como vereador, como secretário. Então, estou bem tranquilo nisso aí. Não é uma matéria de jornal que vai me abalar. Paulera, para encerrar, sempre com muito respeito, né, eu queria te dizer, os seus críticos, né, dizem que o senhor tem atropelado o regimento interno da Câmara, tem enterrado CPIs, tem tudo para agir em favor dos interesses do prefeito municipal, a cuja base de sustentação o senhor pertence. O que o senhor diz disso? Isso é verdade ou não? Outra besteira. Levanta na história, você que é um historiador, na história de Rio Preto, nós temos 6 CPI, a tal CEI em andamento, em um ano. Então eu estou enterrando o quê? Só se eu enterrar a cabeça dele no chão. Eu abri 6 CEI, 6. Na história de Rio Preto, eu estou seguindo o regimento corretamente. O regimento... Não, minto. Desculpa, só para corrigir rapidamente, porque está encerrando o programa. O regimento fala uma coisa, a Constituição fala outra. Aí eu comecei a seguir o regimento. A Justiça foi lá, Paulera, você não podia ser regimento, que a Constituição está acima do regimento. Aí eu segui a Constituição. Tem 6 assinaturas, está aberta, faz só a leitura. A última que foi abrir agora, o vereador pediu para votar. Eu falei, não precisa votar. A Constituição fala, ter 1/3 da assinatura, os fatos determinados já tem que ser aberto imediatamente. O vereador não tem que votar. O próprio vereador da oposição abriu uma brecha para que quando fosse abrir uma sessão agora, ou uma CEI, vai ter que se votar. Aí a base do governo não deixa abrir. Então, na história de Rio Preto, nunca teve um presidente da casa, nunca. Pode levantar e desafio qualquer um, CEI em andamento. Se isso é ser antidemocrático, é enterrar CEI, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sigo o regimento e sigo também a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Paulera, queria agradecer muito a sua presença, sobretudo a sua disposição de tratar de assuntos que são delicados e que nem sempre interessam a quem está aqui para falar. Mas eu admirei muito essa sua maneira franca e objetiva de encarar esses assuntos. Tá bom? Eu agradeço muito a sua presença. Eu agradeço. Volte sempre. Estou sempre à disposição. Eu digo para você o seguinte, com todo o respeito que eu tenho, respeito pela TV, pelo Valdir aqui, para todo o Renato, toda a equipe de vocês aqui, eu estou sempre aberto e eu tenho obrigação. Como homem público, eu estou aqui falando o que eu tenho obrigação, não é favor nenhum vir aqui dar explicação e não fujo de nenhum debate, porque na minha vida, graças a Deus, eu pauto pela legalidade e moralidade. Agora, fofoquinha de jornal, o jornalista tem esse poder de escrever, vou fazer o quê? Se eu não quisesse me colocar nessa condição, eu continuava vendedor de azeitona, que eu tinha minha vida, nego nem sabia quem era o Paulera. Eu quis ser político e eu tenho que estar preparado para esse tipo de crítica também. Tem um preço, né? Muito obrigado ao Paulo Paulera, a quem nós convidamos para participar de outros programas, sem dúvida nenhuma, para a gente conversar sobretudo sobre a cidade, sobre o que interessa para a cidade. E agradecendo a você também pela sua atenção ao nosso programa de hoje e convidando para acompanhar de novo o Opinião Cidade amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.